Olá, eu sou o Heráclito e vim aqui para falar para vocês mais uma vez sobre interpretação de sonhos numa perspectiva junguiana. Esse é o segundo vídeo. Para quem não viu, na verdade esse é o terceiro vídeo, é o segundo que estou falando de Jung. O primeiro e o segundo vídeo eu vou deixar linkado aqui na descrição. Se não tiver visto ainda, você pode dar uma olhada. Se quiser ver o primeiro por esse agora também, não tem problema. Essa é uma série de vídeos que eu estou fazendo sobre interpretação dos sonhos. Eu comecei com a perspectiva freudiana. Eu expliquei os motivos no segundo vídeo, porque em alguns momentos eu vou ter que traçar um contraste, né, entre Freud e Jung. No outro vídeo, antes desse, eu falei dos prolegômenos da interpretação, o que é preciso ter em mente, quais são as regras operacionais do processo. E agora eu vou falar do método propriamente dito. Eu tenho que começar pedindo paciência para vocês. Como eu já disse antes, o método do Jung é bem mais complicado do que o do Freud. Ele envolve bem mais passos e ele dá bem mais trabalho, né? Dito isto, eu queria pedir para vocês, se vocês estiverem gostando do vídeo, ou se vocês gostarem da temática, que vocês deem um joinha, que ajuda bastante o canal, e que vocês se inscrevam no canal e coloquem para que sejam avisados das atualizações do canal. Bom, então, voltando à vaca fria, voltando à interpretação dos sonhos, o primeiro passo é você interpretar o sonho, a narrativa do sonho como um drama, como exatamente uma narrativa. Então você vai organizar em determinados estágios. Para quem viu o meu vídeo sobre a interpretação dos contos de fadas, a partir da perspectiva da Marie-Louise von Franz, que é exatamente a perspectiva do Jung aplicada aos contos de fadas, vocês já devem estar familiarizados com isso. A Marie-Louise von Franz, assim como o Jung, fala de 3 subdivisões que você vai organizar o material do sonho, a narrativa do sonho. O primeiro é a exposição, ou introdução também. Na exposição você vai ver o local onde o sonho acontece. Por exemplo, você sonha que está em um shopping. Esse é o local. As dramatis personae, quais são as personagens que vão aparecendo e como é que elas vão se modificando no decorrer da narrativa. E, em geral, nesse momento, aparece a exposição do problema. Vamos supor que você sonhe que você precisa ir ao shopping trocar um sapato. Um exemplo bem boboca. O problema do sonho diz respeito a esse aspecto do que é que representa o sapato e o que é que você tem que fazer no shopping trocando o diabo do sapato. Em seguida vem a peripeteia ou as peripeteais, em que acontece uma série de reviravoltas, pode acontecer uma catástrofe, em geral há um coup de théâtre, um golpe de teatro em que alguma reviravolta acontece. E por fim tem a lisis. A lisis é o final do sonho, onde o aspecto compensatório aparece de maneira mais clara ou clara. Inclusive, se o sonho tiver uma resposta, se o sonho tiver uma solução, isso vai aparecer no momento final da lisis. Então você tem que observar esses 3 momentos e organizar a narrativa do sonho nessa perspectiva. Por exemplo, vamos pegar um conto de fadas ao invés de um sonho. A historinha da Chapeuzinho Vermelho. Qual é a exposição? A vovó mora longe, está sozinha e a Chapeuzinho precisa ir lá entregar comida para ela. E a mãe, quem aparece no começo? A Chapeuzinho e a mãe. São os dramáticos personagens inicial. Onde é o local? A casa da mãe da Chapeuzinho. A exposição do problema. A vovó está doente, mora longe e ela precisa ir, e o caminho é deserto e o lobo mau está aqui por perto. A peripécia, ela tem que atravessar a floresta, é enganada pelo lobo. O lobo vai lá e o coup de théâtre, ele come a vovozinha. E na lisis, o que acontece? O lobo come as duas, mas elas são salvas pelo lenhador. Grosso modo, de uma maneira bem grosseira, para falar bem rápido, é mais ou menos isso. Mas isso é só um passo inicial, praticamente mecânico. Em seguida, e aqui é importante lembrar do vídeo sobre o Freud, vem a parte que diz respeito ao método redutivo, né? Em que você vai procurar as causas, as origens, né? O método redutivo causal, que corresponde mais ou menos ao método freudiano. Só que ele vai ter um crivo hermenêutico, um crivo heurístico diferente, uma maneira diferente de interpretar o material que você vai selecionar. Isso, o que é que você vai fazer? Você vai fazer o interrogatório do paciente. A partir das imagens que vão aparecer no sonho, aquelas que forem mais salientes, ou que você achar que são mais importantes, ou que parecerem mais curiosas, qualquer que seja
O motivo você vai pedir as associações do paciente. O que acontece? Acontece que, diferente do Freud, eu vou explicar o método freudiano numa linguagem junguiana. Numa linguagem junguiana, o que o Freud acreditava? Acreditava que o sonho era uma representação inadequada dos complexos. E ele procurava revelar que complexos eram esses. Isso numa linguagem freudiana. Eu já expliquei na própria linguagem do Freud no primeiro vídeo. E, na perspectiva do Jung, o método freudiano de associação livre, ele funcionava em zigue-zague. E ele não servia para você realmente descobrir o sentido do sonho, para interpretar o sonho, mas servia para revelar quais os complexos estavam ali constelados naquele momento com relação ao paciente. E esse não é o interesse do Jung. Na realidade, ele vai utilizar um método de que vai ser mais ou menos um circular concentricamente em espiral a imagem do sonho, procurando cada vez mais amplificar essa imagem. Então, o mais correto seria dizer não que você vai pedir associações, mas que você vai pedir amplificações. Isto pelo motivo de que o Jung abandona o método de associação livre. Para eu explicar as razões desse abandono, eu vou ter que fazer uma digressão epistemológica um tanto árida. Então, eu peço paciência a vocês que estão vendo o vídeo. E eu vou ter que falar do método empírico descritivo. É bom porque uma pessoa perguntou no outro vídeo, né? Porque eu falei que a postura do Jung era fenomenológica, isso gera alguma confusão. O método fenomenológico, o método empírico descritivo, eu vou dar uma pincelada agora para poder explicar isso. E o próprio método filológico, ou método sintético hermenêutico, né? Que junto do método redutivo causal, ou qualitativo causal, ele vai ser justamente a maneira como o Jung interpreta. Então, veja. Para o Jung, a psicologia tem uma parte de ciência natural. Essa parte de ciência natural é justamente a utilização do método empírico descritivo, em que você vai ter uma postura fenomenológica, vai observar e vai descrever. Só que a psicologia ela enfrenta uma dificuldade a mais. Que dificuldade é essa? Porque a reconstrução do processo observado, que é o conhecimento e explicação, ela se dá no mesmo meio. O que é que isso significa? Então, vamos supor, vamos lembrar lá do Newton. Ele viu a anedota que se conta sobre o Newton, né? Ele viu uma maçã caindo e, a partir daí, ele pensou numa teoria, que é a teoria da gravitação universal. Como é que se expressa a teoria da gravitação universal? Por meio da matemática. E o que é a matemática? A matemática é uma abstração, em termos psíquicos, de um evento físico. Então, eu reconstruo o fenômeno, eu tiro do meio físico e coloco no meio psíquico. O problema é que a psicologia, ela reconstrói o fenômeno, ou seja, ela faz o conhecimento e a explicação no mesmo meio, porque eu estou observando fenômenos psíquicos. É por isso que não existe uma psicologia sobre o psíquico, mas a psicologia é no psíquico. Então, o próprio fenômeno observado, ele já é, em alemão, uma Anschauung, né? Uma visão ou concepção suficientemente positiva. De mesmo, ela não é qualitativamente diferente da interpretação que eu vou dar ou daquilo que eu vou estar falando sobre ele. Então, tudo que eu falar acerca das imagens do sonho, que já é uma concepção suficientemente positiva em termos psicológicos, vai ser necessariamente uma amplificação. E o que é amplificar? Amplificar, lembrando o que a Marie-Louise von Franz fala, a interpretação dos contos de fadas, é você alargar um tema por meio de numerosas versões análogas, da junção de numerosas versões análogas. Então, tudo que o paciente fala acerca das imagens do sonho, como associações, elas já são amplificações. Se não forem amplificações, elas vão ser uma tentativa de compensação, de correção, ou de eliminação, ou de uma polêmica. Por exemplo, o Jung acreditava que o método do Freud, ele fazia uma polêmica teórica com relação à imagem do sonho. Porque para ele, a imagem do sonho era justamente a melhor maneira possível que o complexo inconsciente utilizou para se autorrepresentar. Então, quando eu digo que ele é outra coisa, eu estou fazendo uma polêmica teórica, eu estou corrigindo o sonho, ao invés de utilizar o método de amplificação. Nesse sentido, ou eu posso, por exemplo, como é que eu posso compensar o sonho? Aparece uma imagem super assustadora de um demônio. E no sonho a pessoa fica assustada. O que é que se associa ao demônio? Uma coisa engraçada. Como engraçada? Se é uma coisa assustadora. Quando eu falo que é uma coisa engraçada, eu estou compensando o aspecto do sonho. E o meu intuito não é
nem compensar, nem fazer uma polêmica teórica, ou seja, corrigir ou contestar a imagem do sonho. Eu quero amplificar, porque por meio das amplificações eu vou chegar ao significado simbólico daquelas imagens. Eu não sei se eu consegui me fazer claro, mas esse é o motivo do Jung abandonar o método freudiano de atenção flutuante e associações livres, porque ele tem realmente interesse em interpretar o sonho, enquanto Freud não. O sonho era um engodo, o sonho era uma farsa, o sonho era uma mascarada. Para o Jung, não. Além disso, é preciso se recordar sempre, e dessa vez eu vou ser um pouco mais específico, que o Jung tinha a hipótese de trabalho de que há um inconsciente psíquico e que a relação que se estabelece entre a consciência e o inconsciente é de compensação e complementaridade. Agora, o que é que significa compensar? Isso aqui talvez seja o mais importante. Algo vai ser compensado através de uma comparação ou confrontação de outros elementos. Tudo que aparecer no sonho vai ter uma relação com a consciência que esses elementos vão comparar ou confrontar. Dessa comparação ou confrontação vai resultar uma modificação, uma equilibração ou uma substituição. Em termos oníricos, a compensação ela vai sempre depender da relação que ela estabelece com a consciência. É por isso que é impossível fazer qualquer interpretação válida a não ser a partir do contexto que você vai criar com as amplificações que você vai tirar do interrogatório do paciente. Porque você vai partir da hipótese fundamental e basilar de que aquele sonho está se referindo a uma atitude consciente. Eu vou já explicar o que é atitude. Nesse sentido, é por isso que é tão difícil falar cientificamente, em termos abstratos, gerais, sem se reportar à individualidade da coisa, porque a compensação ela é individual. Ela vai estar compensando a atitude daquela pessoa. Não sei se vocês conseguem acompanhar isso. Então, o que acontece? O que é que o sonho pode fazer com relação à atitude de uma pessoa? Se a atitude for muito unilateral, a imagem vai se opor. O sonho vai apresentar uma oposição àquilo. Se a atitude ela for mais ou menos próxima de um ótimo vital, o sonho vai apresentar variações. Se a atitude estiver no ótimo vital, o sonho vai concordar e sublinhar aquela atitude. O que é a atitude para Jung? Einstellung, em alemão. É um conceito fundamental, porque a atitude, ter atitude significa um estado de expectativa, é uma direção a priorística. Né? E essa expectativa, essa direção a priorística, ela atua direcionando e selecionando. Ter atitude significa estar preparado a prioristicamente para uma determinada direção, é uma espécie de inclinação, de desvio em determinada direção. Isso vai ser fundamental para entender os tipos psicológicos, as pessoas às vezes não associam muito. Né? Então essa noção de atitude, Einstellung, é fundamental, porque a atitude unilateral da consciência é que vai ser compensada pelas imagens oníricas que vão surgir, da maneira que eu já expliquei para vocês. As pessoas falam muito em compensação, não sei o quê, mas não explicam o que é, eu estou explicando. Então, nesse sentido, eu vou fazer o trabalho praticamente mecânico que o Freud fazia. Eu vou recolher o máximo possível do paciente, de cada uma das imagens, as amplificações que ele vai me trazer. E eu não vou fazer o zigue-zague que o Freud fazia, porque eu não vou jamais abandonar a imagem do sonho, porque ela é uma Anschauung, uma concepção suficientemente positiva por ela mesma, e ela significa algo. Acontece, e aí então eu vou ter esse vasto material de várias associações que vai formar um contexto subjetivo do sonho, que o Jung chama esse processo de reconstrução do contexto. Por quê? Porque Freud já havia percebido que as imagens do sonho não têm um só significado, mas muitos. Se um paciente me fala que ele sonhou com uma cadeira, eu não posso imaginar que o que eu entendo por cadeira, o que está no dicionário como cadeira, é a cadeira do sonho do paciente. O Jung, no volume 8, a Natureza Psíquica, ele cita um exemplo interessante, de que o paciente sonhou com uma mesa. E ele perguntou, o que é que essa mesa lhe lembra? Lembra a mesa do meu pai, a superfície polida e brilhante. Lembra o dia que eu fui pedir dinheiro emprestado para meu pai. Lembra o dia que ele me disse que eu era um fracassado e me colocou para fora de casa porque eu era imprestável. Então, nesse sentido, a mesa para esse paciente significa fracasso. Perceba que
esse processo é justamente um processo que você vai encontrar as causas do sonho. Esse é um processo científico, ele é um processo válido, mas ele não é suficiente para esclarecer o significado e o sentido do sonho. Eu vou ter que fazer uma seleção e elaboração desses conteúdos, cujo crivo heurístico vai ser o princípio da finalidade. Por quê? Ora, se eu imagino que o sonho, a imagem do sonho está compensando a atitude atual da consciência, isso vai se revelar no futuro. Ou seja, no futuro vai ter uma modificação disso. Então, como critério heurístico, como critério para eu selecionar e organizar isso, eu vou sempre me perguntar: o que essa imagem está tentando operar? O que essa imagem está tentando compensar com relação à consciência? Então, paradoxalmente, eu vou atuar na interpretação onírica com dois princípios lógicos opostos, da causalidade e da finalidade. O que é a finalidade? A finalidade é uma tensão imanentemente dirigida para um fim. É diferente de teleologia, porque eu não sei qual é o fim. Na teleologia, eu já sei de antemão qual é o fim. Quando eu penso em finalidade, a finalidade ela vai apontar um objetivo futuro a ser alcançado, mas eu não necessariamente sei que objetivo futuro é esse a ser alcançado. Então, eu vou pegar esse material que eu recolhi através do interrogatório do sonhador e das várias amplificações que ele me trouxe, e eu vou ter como crivo para organizar e selecionar o princípio da finalidade e a perspectiva de que eu vou sempre me perguntar: que atitude está sendo compensada por essa imagem? O que é que ela deve operar na consciência? O que já tira da perspectiva freudiana, que é o tempo inteiro regressiva, ela está o tempo inteiro apontando para o passado, e me coloca em uma perspectiva em que eu retroajo ao passado para perceber com maior clareza o que é que aquilo está sendo apontado para o futuro. Veja que o método redutivo causal, ele vai sempre ser um método de reductio ad primam figuram. Ou seja, ele vai reduzir as várias imagens do sonho a uma coisa só. Em geral, vai ser um dado elementar instintivo. No caso do Freud, sempre a sexualidade. No caso do Jung, pode ser a sexualidade, pode ser o medo, pode ser a fome, pode ser o instinto gregário, pode ser uma série de outras coisas. Mas isso não é suficiente, apesar de ser um método perfeitamente válido, perfeitamente científico, para interpretar o sonho. Eu preciso me perguntar sempre qual a finalidade daquilo, o que é que aquela imagem deve operar. E aí é que eu entro no método sintético hermenêutico do Jung, aquele que eu vou me perguntar pela consecução de uma atitude futura que vai ser compensada pelas imagens oníricas. Lembra que a compensação vai resultar numa equilibração, ou numa substituição dessa atitude por uma nova atitude, esta menos unilateral, mais equilibrada e mais ampla do que aquela que o sonho estava tentando compensar. E veja que, nesta perspectiva, eu não vou ter uma redução de todas as imagens oníricas a uma primeira figura. Ao contrário, cada uma das imagens vai ter um significado por ela mesma. Porque eu vou estar pensando no significado simbólico dessas imagens. Então, quando a imagem se modifica, significa que a situação psíquica específica se modificou. Logo, o tipo de compensação que o inconsciente está fazendo com relação àquela consciência deve também se modificar. Então, isso significa que a situação psicológica se modificou e aquela imagem se modificou e ela agora está significando uma coisa sutilmente diferente ou substancialmente diferente. E a partir disso eu vou ter essa possibilidade de progressão em que, analisando simbolicamente, eu vou tentar perceber qual é o aspecto compensatório e a finalidade daquela imagem, para onde é que ela está apontando, e isso por si só já representa uma progressão da libido em direção a uma nova forma de vida e uma possibilidade de ampliação da consciência, e não só de ampliação da consciência, mas algumas vezes de perceber o que se passa no inconsciente, ou qual é a visão objetiva que o inconsciente tem da situação atual da consciência, e principalmente o que é que deve ser modificado na consciência para que ela volte a se aproximar do ótimo vital e escape do processo de estagnação que é a neurose. Caso a pessoa não esteja mais da neurose, o sonho ele vai apontar para a consecução de uma personalidade mais ampla, que é justamente aquilo que o Jung chamou de individuação, ou seja, a consecução de um indivíduo psicológico, né? Que eu expliquei em outro vídeo, eu vou também deixar linkado aqui
O que é que o Jung entende por individuação? Em linhas muito gerais, é disso que se trata. É claro que seria muito mais interessante se eu pegasse um exemplo aqui para falar com vocês, né? Mas em geral isso envolve outras pessoas, isso é muito complicado. Eu também não vou pegar um dos meus aqui, porque é muito striptease psíquico, eu já estou todo vestidinho aqui, até de gravata, não vou ficar fazendo striptease psíquico aqui para vocês. Mas, em termos teóricos e em termos epistemológicos, é desta maneira que se faz a interpretação dos sonhos para o Jung. Em geral, ele também fazia a seguinte coisa: depois que ele fazia ele reconstruía o contexto subjetivo e conseguia selecionar e organizar essas amplificações, tendo como crivo heurístico, tendo como o crivo hermenêutico a perspectiva da finalidade, ele recontava os sonhos com as associações, ou seja, já com as imagens do sonho amplificadas, dando um significado. Um outro passo é aquilo que eu falei no meu vídeo sobre interpretação dos contos de fadas, que é a construção do contexto objetivo. Quando o paciente não traz nenhuma amplificação, ou quando se trata de um mitologema claro, você vai procurar, principalmente paralelos religiosos e mitológicos, que vão lhe permitir amplificar aquele tema. Ah, Heráclito, quer dizer que eu vou contar mitos e contos de fadas para o paciente? Não, não vai. A não ser que o próprio material do paciente já traga nele mesmo elementos religiosos, ou que o paciente seja capaz de absorver aqueles elementos porque eles fazem parte da cultura dele. Então vamos supor que me ocorreu uma amplificação muito boa do candomblé e eu estou tratando com uma senhorinha protestante. Não vai servir de nada, não vou falar isso. Agora, se me vem uma amplificação muito boa das cartas do Paulo, do Evangelho de João, e o próprio material dela já traz elementos da fé cristã, aí, se eu achar por bem, não é uma regra, em terapia não há regras e mesmo isso não é uma regra, eu posso expor essa amplificação para ela. Mas o método junguiano não é de contar mitos e contos de fadas, historinhas, nem mandar pessoas desenharem mandalas, nem fazer exercício de yoga. Se você acha isso, se você pratica isso, você é um picareta. Então, ele é muito mais trabalhoso do que isso. Até porque nenhuma interpretação se justifica a não ser pela análise minuciosa do contexto que vai sendo elaborado. Por quê? Pelo que eu já expliquei. A compensação ela se dirige a uma consciência. E essa consciência é uma consciência individual. Eu preciso desse contexto subjetivo, do contrário, eu não vou saber do que diabos o inconsciente está querendo compensar. É necessário o contexto. Essa é uma das regras operacionais. Uma que eu não falei antes, que precisava de todo esse negócio que eu estou falando aqui. Nenhuma interpretação se justifica a não ser pelo exame minucioso do contexto. E mais, rarissimamente justificam-se interpretações estereotipadas. Se alguém interpreta sonhos assim, essa mulher é a ânima, esse cara é a sombra, isso é total e completamente equivocado. Por quê? A não ser que a pessoa fale, isso aí me lembrou a ânima que o Jung fala. Pronto, agora a ânima faz parte da amplificação. Os conceitos eles servem para o terapeuta, para que ele possa organizar aquela experiência que parece ser infinitamente variada e como o Jung falou no Arquétipos do Inconsciente Coletivo, conceitos como a ânima, eles são como o conceito de artrópodes. Eles são conceitos empíricos, eles servem para designar um conjunto de fenômenos com características análogas e afins. Eles não são uma coisa por eles mesmos. Então, pouco interessa para o paciente eu explicar o que diabo é a ânima, não sei o quê, a não ser em situações muito específicas. Mas se alguém acha que interpretação é engano do sonho, dizer, isso é a ânima, isso é o si mesmo, isso é a sombra, isso é uma balela. Isso não é assim, isso é uma besteira, né? A interpretação é esse trabalho minucioso, quase artesanal, extremamente demorado e que demanda essa perspectiva toda da junção do método redutivo com o método sintético, dessa junção da causalidade com a finalidade, com o objetivo de ajudar o paciente a sair da sua estagnação, da estase causada pela neurose. Bom, era isso. É bem difícil explicar esse negócio. Eu espero que eu tenha sido claro. Se você tiver gostado, por favor, dá um joinha. Eu fiz assim, parece melhor. Dá um joinha e se inscreva no canal para que você possa receber notificações quando tivermos novos vídeos. Muito obrigado.